Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais que estão previstos na Constituição. Exercer a cidadania é ter consciência de seus direitos e obrigações e lutar para que sejam colocados em prática. Para exercer a cidadania, os membros de uma sociedade devem usufruir dos direitos humanos, tanto a nível individual, coletivo ou institucional. Os direitos que compõem a cidadania no Brasil ainda são os civis, que apresentam as maiores deficiências em termos de seu conhecimento, extensão e garantias. A garantia dos direitos civis divide os cidadãos brasileiros em classes: os de primeira classe, os privilegiados, os doutores que defendem seus direitos pelo poder do dinheiro e do prestígio social. Os cidadãos de terceira classe, população marginal das grandes cidades, sem trabalho, sem teto, sem educação, sem direitos, sem nada. Percorremos um longo caminho, 178 anos de história do esforço para construir o cidadão brasileiro. O sentido etimológico da palavra do aborto vem do latim ab ortus, que significa privação do nascimento. Trata-se da interrupção da gravidez com a consequente morte do feto. O aborto ele pode ser natural, ele pode ser acidental, criminoso, legal ou permitido. Pela legislação penal, o objetivo jurídico principal a ser resguardado é a vida da pessoa humana. Quando você fala sobre desigualdade social e a relação com a legalização, né, a descriminalização do aborto, eu penso da seguinte forma: meninas, jovens de classe menos privilegiada, elas praticam o aborto, lógico, de forma clandestina. É que é fácil, né? Fácil a gente pegar e defender. Eu compreendo, lógico que eu compreendo as pessoas que defendem a tese de que o aborto ele não deve ser praticado, mas é muito fácil você analisar por esse prisma, porque não é sua filha, entende? Existe o direito da mulher também. A mulher ela tem direito, a mulher também é cidadã, e isso precisa ser garantido. Não basta apenas pegar e mostrar, olha, temos uma lei, ou temos... Existe, precisa ser garantido. O Conselho Federal de Psicologia, né, que é o órgão que regulamenta a profissão, ele entende que toda mulher tem direito a fazer suas escolhas, né, e ele defende o aborto, né, dentro do prazo ali de 12 semanas, mas defende o aborto como uma prática comum, que evitaria outros transtornos que o fato da mulher não poder abortar hoje gera, né? Então, o CFP entende o aborto como uma prática que traria mais humanidade, mais dignidade para as mulheres. Quem não pode com as mulheres? Não por ninguém! Quem não pode com as mulheres? Não por ninguém! Quem não pode com as mulheres? E quem não pode com as mulheres? Não por ninguém! Quem não pode com as mulheres? Bom, a questão do aborto ela é tratada pelo Código Penal. E primeiramente é importante ressaltarmos que a forma do aborto natural e o aborto acidental, eles não constituem crime. No primeiro mencionado, que é o aborto natural, há a interrupção espontânea da gravidez. E no segundo, geralmente ocorre em consequência de algum traumatismo. O aborto só é criminoso quando ele é provocado com a finalidade de interromper a gravidez, ou seja, de eliminar o produto da concepção, sendo exercido sobre a gestante ou sobre o próprio feto ou o embrião. Podemos citar, dentre as modalidades do aborto criminoso, as figuras típicas trazidas no artigo 124, 125 e 126, que é o aborto provocado pela própria gestante, também chamado de autoaborto, o aborto consentido, que é quando a mulher consente com a prática abortiva, o aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. Uma outra figura também que o próprio legislador impôs, que é provocar o aborto com o consentimento da gestante, o ato de provocar
o aborto é feito por um terceiro e não a gestante. Ademais, o próprio Código Penal ele não vai punir as seguintes formas de aborto. Quando tratar de um aborto necessário, ou seja, quando não houver outro meio de salvar a vida da gestante, ou ainda o aborto no caso de gravidez resultante de um estupro, que é chamado de um aborto sentimental. Neste caso, quando houver esse caso do aborto sentimental decorrente de um estupro, o médico ele precisa de uma prova contundente que houve esse estupro para ele poder fornecer os meios para acontecer esse aborto, né? E é mistério ainda consignarmos que no ano de 2012 a Suprema Corte reconheceu também na legislação brasileira que não é mais crime tratarmos do aborto do feto anencéfalo, ou seja, aquele que tem malformação congênita do feto por ausência do crânio ou do próprio encéfalo. Então, hoje o Brasil, na verdade, vive uma situação de retrocesso, né, na questão do mínimo que já foi garantido em relação ao aborto seguro. A própria PL 5069, que está sendo motivo de grandes mobilizações das mulheres, é uma PL que visa restringir ainda mais esse direito, ou seja, as mulheres que são vítimas de violência sexual, elas têm o direito legal de fazer a prevenção da gravidez e algumas vezes o aborto, né, até determinada quantidade de dias da gestação. O PL ele vai justamente restringir isso, condicionando essa questão apenas à apresentação de um boletim de ocorrência, onde a gente sabe que as mulheres no Brasil, menos de 10% dos casos de estupro são notificados na polícia, porque as mulheres têm medo, né, inclusive de procurar uma delegacia e serem mais uma vez culpabilizadas, responsabilizadas, violentadas. Então, na verdade, a gente vive uma situação de retrocesso. Infelizmente, as mulheres hoje que têm condições financeiras, elas podem fazer o aborto em clínicas, mas as mulheres pobres da classe trabalhadora, elas não têm condições e acabam morrendo nas clínicas de aborto clandestina, que são muito precarizadas e não têm a menor condição de realizar esse tipo de procedimento. A gente fala na questão envolvendo, por exemplo, desigualdade em um país como o Brasil, a desigualdade social. A desigualdade social ela está em qualquer país. O que existe, na realidade, é a falta de comprometimento, né? E, lógico, respeito para com os direitos do cidadão. Os direitos estão lá, eles existem, mas eles não são respeitados. É isso que acontece. Doutor Gabriel, e qual é a pena para esses infratores, para quem comete esse crime do aborto? Bom, a pena é variada. Se utilizarmos por base o aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento, a pena vai ser de detenção de 1 a 3 anos. Se o aborto for provocado por terceiro, a pena será de reclusão de 3 a 10 anos. Se o aborto for provocado apenas com o consentimento da gestante provocado por um terceiro, a reclusão será de 1 a 4 anos. E também é importante observarmos que, de acordo com o artigo 127, ele traz uma forma qualificada, ou seja, as penas combinadas nos dois artigos anteriores, ou seja, no aborto provocado por terceiro e no aborto provocado com o consentimento da gestante, serão aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. Essa questão do pai que não assume o filho com relação à mãe que pretende fazer o aborto, são casos tratados de uma forma completamente diferente, e a gente sabe muito bem que
são questões um tanto quanto distintas nesse sentido. Eu acho que o foco não é o pai que não assume a criança, e sim na mãe que precisa do apoio. Esse é o foco. A mulher, em sentidos gerais, ela precisa de apoio, precisa batalhar para poder conquistar os direitos dela. Só que eu acho que não é uma batalha só da mulher, é uma batalha do homem, é uma batalha do governo, é uma batalha das pessoas que pensam em prol da vida. Pode parecer até um pouco fria essa análise que eu vou fazer agora, mas eu estava vendo até uma entrevista do Drauzio Varela, em que ele comenta justamente isso. O que está em jogo é a vida de muitas filhas. Então, a base dessa forma como a mulher é tratada é o machismo que ainda existe na sociedade, né? A mulher, ela é, na verdade, culpabilizada por diversas formas. Se ela não tem uma vida sexual ativa, ela é considerada frígida, é considerada sonsa, é considerada, né, uma série de coisas. Se o namorado ou o marido procurarem uma mulher fora de casa, a responsabilidade é dela porque não quer ter relação sexual. Se ela tem uma vida sexual mais ativa, aí ela é a vagabunda, ela é a que não presta, ela é a que não se dá valor, que não se presta, né, ao respeito. E aí, mais uma vez, quando ela é engravida, ela sofre novamente, né, uma dupla opressão. Se ela decide interromper a sua gravidez, ela é culpabilizada por isso, né, chamada de assassina, de ser imoral, etc. Agora, quando ela resolve ter o filho, mais uma vez ela é responsabilizada. Ou chamada, né, de mãe solteira, que agora só pode viver para o filho, ou sem ter as condições para exercer a maternidade. Não se garante creche, não se garante emprego digno, salário, de fato, garantias para que essa mulher exerça essa maternidade. Em paralelo a isso, ao homem tudo é permitido, né? É inclusive incentivado que o homem tenha o máximo de relação sexual na sua vida, que ele seja, né, o chamado pegador, que fique com todas as mulheres. Se ele não cumpre esse papel, inclusive, ele também é ridicularizado na sociedade, e não é colocado para esse homem a sua responsabilidade enquanto pai, né? Uma relação sexual que gera uma criança, ela é constituída por duas pessoas, não é só uma. Mas na hora de responsabilizar, como forma histórica, né, de que a mulher é vista como a responsável exclusiva pelo cuidado com os filhos, mais uma vez essa mulher é a única responsabilizada pela vida dessa criança. O homem segue tendo a sua vida, né, muitas vezes não registra sequer, tem nenhum tipo de relação ou material ou afetiva com a criança, e isso não é cobrado dele, né? Porque a sociedade machista acha que esse é um comportamento normal do homem, é um comportamento aceitável, enquanto que para a mulher há uma série de exigências para que ela, de fato, consiga minimamente ser vista com bons olhos na sociedade. Percebam o seguinte: quando o homem ele abdica de assumir ali um filho, uma filha, uma criança, um bebê, no sentido metafórico, também é uma forma de aborto, tá? Só que por isso que são formas distintas. Você não tem, como é que eu posso dizer, como é que eu posso explicar isso? Você não tem de fato ali o ato cru, ou talvez considerado cruel, de pegar e eliminar uma possibilidade de vida. Esse é o ponto. Muito difícil querer precisar o que a ausência de um pai pode causar ou não para uma criança, né? Existem muitas pessoas que não tiveram a presença paterna, mas que esse papel foi atribuído a outra pessoa. Então, quando você tem alguém que cumpre esse papel de pai ou de mãe, a pessoa consegue se desenvolver aí dentro do que a gente chama de normal. A nossa socialização, a primeira socialização acontece no núcleo familiar. Se você não tem um pai ou uma mãe para serem sua referência, ou os dois trabalhando juntos como referencial para a criança, é muito difícil esse desenvolvimento, né? Isso pode ser prejudicado com certeza.
a gente fala em cidadania, essa questão da consciência relacionada a direitos, deveres, enfim, você tem toda uma construção fundamental nesse sentido, em que a escola, ela é importantíssima nesse quesito. Lógico que a gente vai entrar numa questão mais vertical se for fazer uma análise nesse sentido, porque a gente fala sobre a questão envolvendo professores que não são bem pagos, profissionais que não são bem preparados, mas de certa forma sim, a escola ela prepara a criança, o jovem, para ser um cidadão. Os pais têm parcela nisso também com relação à educação, só que a educação ela é um todo, ela é composta de um todo. Ela é composta daquilo que a gente fala de um esforço conjunto, em que há a família, há, lógico, os amigos, para que, enfim, a pessoa ela possa ter esse espaço no meio, para que ela possa se construir como cidadão e tenha esse espaço garantido no meio social. A minha experiência em abrigo, ela mostra que é um processo muito complicado para a criança, né? As instituições, infelizmente, carecem de profissionais, de uma rede de apoio que consiga suprir todas as necessidades da criança. Então, essas crianças acabam tendo uma ausência de afeto em alguns momentos, ou da estrutura mesmo, da individualidade, né? Então, você não tem o seu brinquedo, o brinquedo ele é compartilhado. Então, algumas noções que a gente tem no núcleo familiar, né, numa família normal, a gente perde isso num processo de institucionalização. Como foi seu primeiro contato com as crianças do abrigo? De imediato foi um pouco confuso, porque muitas crianças tendem a testar a sua paciência, elas tendem a ser agressivas, ser mal educadas, porque elas vieram de situações complicadas, situações delicadas. Muitas delas sofreram abusos psicológicos ou físicos. Algumas delas vieram devido à pobreza. Então elas têm medo. Por isso elas normalmente testam você. Elas testam a ideia de regras. Outras mesmo nem têm consentimento disso. Foram pro abrigo desde bebês. A gente encontra muito bebês em abrigos. Então elas não tendem a ser agressivas dessa forma. A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 1º, inciso 3º, ela estabelece e consagra o princípio da dignidade da pessoa humana com um valor eminentemente supremo, ao ocupar o ápice de todos os demais direitos. Então, o conceito de dignidade da pessoa humana, ele obriga uma densificação valorativa, que tem em conta um amplo sentido normativo. Então, se pegarmos o artigo 1º, inciso 3º, nós teremos: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana. Então, se observarmos, a dignidade da pessoa humana, além de ser um princípio, ela é um fundamento do próprio Estado democrático de direito. O ser humano, enquanto homem, seja de qual origem for, ele não pode ser descriminalizado, seja em sua cor, seja em sua raça, seja em sua religião, seja em sua convicção política. Ele deve ser tratado de forma igual, de forma semelhante, ele deve ter uma vida digna e, mais ainda, ele tem que ter a sua dignidade reconhecida como algo incomparável, como algo inalienável e como algo inviolável. Na prática, quando a gente fala em direitos do nascituro, se eles são estendidos até a vida adulta, eu penso da seguinte forma: os direitos eles estão lá. Eles estão lá. Só que não há garantia nenhuma de que isso vai ser respeitado ou de que isso de uma forma contundente venha a fazer parte da nossa vida ali como um cotidiano.
um cotidiano em que os direitos das pessoas são reservados e são respeitados, né? Não há. É o que eu vejo hoje. É engraçado, porque eu me lembro muito bem, década de 90, meus pais já reclamavam, já falavam sobre violência, sobre uma série de coisas. E lógico que era uma proporção bem menor do que o que a gente vê hoje. E hoje eu olho para tudo que, enfim, a gente ouve no rádio, vê pela TV, abre a revista, olha, jornal, etc. E as coisas não mudaram, ou melhor, mudaram. O que aconteceu foi que elas aumentaram em termos de proporção. E as leis estão lá, os direitos estão lá, continuam os mesmos, intactos. Só que esse processo em que o homem se torna, eu vejo isso, em que o homem, o cidadão, as pessoas, elas se tornam cada vez mais irracionais, ele cresce de uma forma tão absurda, que eu chego à conclusão de que você tem direitos, mas eles literalmente não existem. A gente tem uma carência de profissionais para esses abrigos. Normalmente você tem um número maior de crianças do que profissionais capacitados para atender. Uma pessoa, um profissional, não vai amar aquela criança como ela ama um filho dela, né? Então, assim, a gente não pode generalizar, claro, mas a tendência é que ele vai lá para fazer um trabalho e a criança precisa de amor, de carinho, de afeto, que nem sempre esse profissional consegue suprir essa demanda. A condição de vida das crianças que vivem em abrigos, as crianças institucionalizadas, eu acredito que seja um pouco precária, dada o fato de que o governo não apoia muito a instituição. As instituições hoje vivem mais por doações do que o próprio dinheiro do governo e Estado e afins. Então, fui mãe aos 14 anos, né? No começo foi aquele susto, né? Eu descobri que eu tava quase de 5 meses, não esperava, porque tanto que minha avó e minha avó não conversavam disso. Então, ela desconfiou, fui no médico, fiz o exame e descobri, quase de 5 meses, que eu ia ser mãe. Falavam sobre sexualidade com você e sobre métodos contraceptivos? Então, não. Até porque minha avó falava que tinha vergonha e tal, então ninguém conversava. Minha sogra falava bastante, mas ela quer a coisa, né? Entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Então era pouca conversa. Mas aí a minha avó aceitou de boa, né? Falou que eu ia cuidar. Mas, tipo assim, a família do meu pai não aceitou tanto igual a família da minha mãe, né? Eles falaram que era pra eu tomar um abortivo, alguma coisa do tipo, porque ia parar minha vida, afinal eu tinha 14 anos. E que minha sogra não ia ajudar e tal, porque os dois tinham 14 anos, então ia ser difícil. Mas aí eu tive que tomar a decisão, né? Minha avó teve pulso firme, né? Falou que não, que eu ia cuidar, já que eu tinha feito, ia ter que cuidar. Então, tipo, os meses passaram muito rápido, muito, muito rápido.
Então, desde quando ele nasceu, a responsabilidade sempre foi minha. Nunca teve essa assim, eu vou ali e vou deixar ele. Não, onde eu ia eu tinha que levar, era eu que tinha que fazer tudo. Ninguém se intrometia em nada. Mas você chegou em algum momento da primeira gravidez pensar em abortar ou questionar isso? Não, nenhum momento. Até porque, assim, tudo era novidade, mas pensar em tirar, não. De jeito não. Tive totalmente apoio da minha avó, do pessoal da minha família, da minha mãe, né, da minha sogra, mas em nenhum momento pensei nisso. E o Alan, como é que foi? Então, o primeiro foi aquele choque pra ele também, né? Ele falou que ia embora, falou que ia fugir, falou um monte de baboseira, sabe? Falou que não queria, falou que o filho não era dele, mas assim, ele foi mudando quando ele foi vendo que era verdade. E como é que foi, assim, depois que ele nasceu? Porque você era muito jovem, né? E como é que foi cuidar de um bebê assim com ela? Então, vamos dizer assim, que experiência eu tinha, porque eu cuidava dos meus primos, né? Mas, assim, graças a Deus, o Gabriel sempre foi uma criança tranquila, então não tive tanto trabalho assim. Mas quando foi passando os anos, igual via as amigas saindo, então no começo, lógico que eu queria, mas depois eu até fui me acostumando, né? Eu não apoio em vários sentidos. Até mesmo quando falam assim, criança nascer deficiente e tal. O único modo, vamos dizer, que eu apoio por cima ainda é no caso de estupro, porque como você vai ter um filho de uma pessoa que te violentou, né, vamos dizer, um trauma pra vida toda. Mas eu acho que assim, independente do que acontecer, se Deus te deu dá a vida, por que você tira? Né? Igual tem muita menina que fala assim, eu não tenho dinheiro, não tem como eu sustentar, o pai não tá comigo, mas então, não tinha modo, tem modo de você prevenir, né? Então tem que ter, não precisa ter um modo de você tirar, acabar com uma vida, né? Em defesa, né? Porque não tem, vamos dizer assim, jeito de se defender de maneira nenhuma, né? A minha situação, eu tinha 23 anos na época e eu tinha a minha filha que estava com 8 meses. E eu morava na casa da minha sogra. E a minha situação era bem difícil. Eu não trabalhava porque eu cuidava dela e aconteceu de eu estar tomando medicamento e engravidei. E aí então, eu e meu marido, o Gilberto, resolvemos que não era a hora da gente ter essa criança, porque não tinha condições financeiras, tinha um outro bebê, a gente não tinha uma casa própria. Foi quando, através de um amigo dele, ele ficou sabendo que tinha uma moça que ela trabalhava com isso. E aí a gente foi lá no apartamento dela. Não me lembro muito bem dos valores hoje, mas assim, não era baixo o valor disso. E aí eu deveria estar de 3 para 4 meses já, quando isso aconteceu. E aí ela me deu um remédio, eu tomei esse remédio, senti muita cólica e foi no ferro que foi tirado ele. Ela me deu o remédio para tomar, aí você começa a ter as cólicas. E aí você aguarda um tempo e depois você senta numa máquina, numa cama, como se fosse um ginecologista. Põe suas pernas, como se você fosse um ginecologista, e lá ela termina o procedimento dela no ferro. Como assim ferro? Explica isso. Bico de pato, que puxa, sabe? Ela abre e puxa. Então foi isso que ela usou. Não demorou muito também, passei só umas 5, 6 horas na casa dela. E aí depois eu fui embora pra casa. Não senti dor, mas assim, no meu emocional até hoje eu não me perdoo por isso. E eu acho que assim, hoje eu não faria isso. Mesmo se você estivesse na mesma situação? Hoje eu não faria isso. Você chegou a ver alguma coisa? Vi, eu tava perfeita, era um menino, já dava pra ver o sexo dele. Mas eu acho que a pior coisa que eu fiz na minha vida foi olhar ele daquele jeito. Porque eu nunca esqueço aquela imagem. Qual é a sua opinião sobre a descriminalização do aborto no Brasil? Eu acho que ninguém tem o direito de descriminalizar ninguém, né? Cada um sabe onde que aperta o sapato. Mas eu não faria isso, mas cada caso é um caso. E eu acho que ninguém deve julgar ninguém. Eu acho que a decisão deve ser da mãe, do pai, eles que vão criar. Eu não faria isso, mas eu não descriminalizo ninguém, não.